Ah, a mensagem de hoje, vamos falar sobre a sua influência na família. O quanto você pode influenciar a sua casa, os seus familiares. Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Que diz assim: eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Eu já ouvi muitas pessoas com uma crença diferente daquilo que a Bíblia ensina, baseado nesse versículo. Muitas pessoas acreditam que a salvação pode ser por conta de um membro de uma família que se converte a Cristo. Então, como se ele fosse um intercessor daquela família, e automaticamente aquela família ia ser convertida, ou aquela família será salva por conta dele, né? Já que o texto diz, se você crê, tu e a tua casa será salvo. Então, tem muita gente que acredita nisso. Ou até mesmo tem algumas pessoas que acreditam que o fato de você ser crente, você pode batizar os seus filhos, e isso estaria consagrando os seus filhos a Cristo, ou como uma forma de garantir a salvação dos seus filhos. Muitos fazem isso até quando a criança ainda é recém-nascido, né? Quando a criança não tem entendimento nenhum. Também essa doutrina não condiz com as Escrituras. Então, Natanael, o que significa isso? Se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, o que é que o texto está querendo dizer com isso? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o contexto, do que todo o contexto está dizendo. Antes, pegando o capítulo 16, indo lá para o versículo 12, nós podemos perceber que Paulo e os seus seguidores, os seus discípulos, eles estavam a caminho de Filipe, que é uma cidade na Macedônia. Já nesse trajeto, eles chegaram numa cidade, na beira de um rio, e eles encontraram com algumas mulheres. E eles pregaram o evangelho para essas mulheres. Uma dessas mulheres se chama Lídia. E o texto fala aqui no versículo 14, né? No versículo 14, também pegando o versículo 15, fala que essa mulher ela se converteu a Cristo, ela ouviu a mensagem do evangelho, ela se rendeu a essa graça, e ela e toda a sua casa foi batizada, toda a sua casa foi salva. E a partir daquele momento, a casa de Lídia foi um local de oração, um local de encontro, em que eles se reuniam para louvar, para adorar, para orar e para ouvir as palavras do apóstolo Paulo. Em um desses momentos, nós podemos ver isso a partir do versículo 16, em um caminho em que Paulo e Silas estavam indo à casa de Lídia, eles encontraram com uma jovem, que ela estava possuída por um demônio, e ela fazia adivinhações. E ela disse para Paulo: eis aí um homem de Deus. Esses são servos do Deus Altíssimo. Foi as palavras daquela mulher possuída por um demônio. Aquela mulher, ela fazia adivinhações naquela região. Ela trabalhava para umas pessoas que lucravam com essas adivinhações. E Paulo, ao ver aquela situação, ele imediatamente expulsou o demônio daquela jovem. E a partir daquele momento ela não pôde fazer nenhuma adivinhação. Então os donos, né, entre aspas, daquela jovem, que lucravam com as adivinhações dela, perderam o seu lucro, né? Perderam o seu dinheirinho. E eles ficaram revoltados com Paulo. E eles conseguiram, nós podemos ver isso a partir do versículo 21, eles conseguiram influenciar
influenciar, né, fazer com que a multidão se revoltasse contra Paulo e Silas. E Paulo e Silas, o carcereiro, ao acordar, né, talvez ou ele estava dormindo ou ele ficou desacordado durante esse terremoto. Foi aí que o carcereiro sacou a sua espada e estava pronto a tirar a sua própria vida. Foi aí que Paulo gritou e disse: olha, não faça tal mal. Nós estamos aqui. Nós não fugimos. E aquele carcereiro se rendeu aos pés de Paulo e Silas. O que eu faço para ser salvo? E foi aí que Paulo falou a frase da nossa mensagem. Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, de início, nós podemos perceber que esse crer no Senhor Jesus está baseado em toda a obra missionária que Paulo estava fazendo naquela região. Em tudo aquilo que Paulo estava pregando desde a casa de Lídia. O Senhor Jesus. Então, a salvação está baseada em você crer no Cristo Jesus. E quanto à casa dele? E por que Paulo disse que será salvo tu e tua casa? O versículo posterior explica. No versículo 32 diz assim, ó: então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram da sua casa. A salvação, ela é baseada no entendimento. Você precisa entender a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho, se arrepender dos seus maus caminhos, aceitar o sacrifício de Cristo pelos seus pecados para lhe salvar, para que você possa ser salvo. E é esse entendimento que toda aquela casa teve após ouvirem Paulo pregar. Então, toda a casa dele foi salva porque aquele carcereiro, ao ver o milagre que Deus operou naquele local, os conduziu para pregar na sua casa. E toda a sua família ouviram a pregação, creram e foram salvos. E aí que entra essa influência. Naquela época era muito comum a família seguir a religião do homem da casa, né, do pai, do líder da casa. Era muito comum. E naquele tempo, porque naquele tempo o homem, né, o líder, ele tinha uma influência muito grande. E eu levo isso nos dias de hoje. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós somos discípulos de Jesus, nós somos influentes na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. De uma forma ou outra, você influencia. Você pode até não perceber, mas você influencia. O Evangelho de Cristo está entrando no seu lar através da sua vida. Então você é uma influência. Não é você que vai salvar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Mas Cristo Jesus que vai salvar eles através da sua vida. Então é muito importante, antes mesmo de a gente querer pregar o Evangelho, fazer discípulo, a gente ter esse entendimento de entregar a nossa casa, a nossa família a Cristo. De influenciar a nossa família a Cristo. E já entrando nessa parte de aplicação, a minha aplicação vai para 3 tipos de pessoas. Talvez tenha aqui esses 3 tipos de pessoas ou não. Mas talvez quem está me vendo aí no seu lar, na sua casa, talvez você possa ser um desses 3 tipos de pessoas que eu vou citar aqui. O primeiro tipo de pessoa que eu posso aplicar essa palavra é aquele que é evangélico, que é cristão, que é salvo em Cristo Jesus e que toda a sua família também é salva em Cristo Jesus. É aquele que pode usar as palavras de influência de Josué, que diz: olha, eu não sei qual é o Deus que vocês vão servir. Eu só sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então, se você tem esse privilégio de falar isso, eu e a minha casa, então a sua família é uma família cristã, o seu lar é um lar cristão, a minha aplicação que eu faço para você é: continue investindo na sua família. Continue trabalhando os princípios cristãos na sua casa, nos seus filhos, na sua esposa. Continue sempre trabalhando, sempre investindo. Participe, leve, conduza a sua família para a igreja. Traga a sua família para a escola bíblica, para as programações da igreja. Conduza para o grupo familiar. Conduza para o grupo de mulheres ou o grupo de homens. Conduza para os cultos da semana. Um período dessa pandemia, um período desse mal que estamos vivendo. E tem atrapalhado famílias, pessoas estão ficando frias. Famílias que antes eram fervorosas na obra de Deus estão se esfriando. Estão parando de usar os seus dons, estão parando de servir a Cristo. Tem esquecido do propósito que Deus estabeleceu na vida delas. Então invista, não canse. De alguma forma, nem que seja cultos online, reuniões online, use as tecnologias que Deus nos colocou. Nós temos aplicativos, nós temos tecnologia, nós temos a internet, nós temos o YouTube, nós temos várias ferramentas que não é motivo para no qual nós cruzamos os braços e nos rendemos a esse mal, é isso mesmo, e a nossa família se esfriando, e os nossos filhos se afastando, a nossa esposa já não tendo tanta dedicação como tinha antes. Não se prenda a isso, não deixe que isso aconteça na sua família. Invista incansavelmente na sua família. A segundo tipo de pessoa que eu vou aplicar a minha palavra é para aqueles que são evangélicos, mas tem pessoas na sua família que não são, ou talvez na sua casa que não são, que ainda não confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez seja seu filho, ou a sua filha, ou seu marido, ou a sua esposa, ou seu pai, ou a sua mãe, que ainda estão duros, ainda estão com o coração duro diante do Evangelho. Eu queria dizer para você que continue primeiramente orando por eles. Orem incansavelmente. Por mais que você não veja resultado, talvez que por mais que você ore, mais coisas ruins acontecem, mas continue orando. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver vida, continue investindo, continue orando, continue perseverando nessas vidas. Eu me lembro um testemunho pessoal que quando eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, eu sempre fui criado na igreja. E quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe ainda não era convertida. Eu não tinha entendimento ainda da Bíblia, de pregar a palavra. Então, eu nunca preguei para minha mãe naquela época. Eu nunca falei de Jesus para ela, porque eu nem sabia. A minha vida, eu ia para a igreja, eu lia a minha Bíblia infantil, eu tinha uma Bíblia que eu vivia lendo. Entendeu? Então, eu vivia a vida cristã, todo dia eu estava na igreja, tinha programações que nem eram para criança, mas eu estava lá. E a minha mãe foi vendo isso, olha só a influência. A minha mãe foi vendo isso, ela foi percebendo, olha, deve ter alguma coisa muito boa nessa igreja, que esse menino fica todo dia tá lá. Deve ter alguma coisa nesse livro aí que ele todo dia ele lê. Não é possível. Como é que o menino se tranca no quarto e fica direto lendo essa Bíblia? Então foi aí que ela teve a curiosidade. E ela foi visitar a igreja. E ela foi alcançada por Cristo Jesus. Então observe a influência. Simplesmente a sua influência. E ao segundo ponto. Mantenha o seu testemunho de fé. Cuidado com escândalo. Cuidado para não faltar com o seu testemunho. Continue mantendo aquilo. Continue sendo aquilo que você prega. Antes mesmo de pregar para o seu familiar, dê o testemunho primeiro. Para quando você falar de Jesus, ele possa falar, olha, isso que ele está pregando, isso que ele está falando, realmente ele vive isso. Ele é isso. E o terceiro ponto, fale da palavra de Deus para ele. Pregue.
De uma maneira simples, de uma maneira comum, mas vai plantando. Vai plantando. Lembra a parábola do semeador? Vai jogando a semente. Vai jogando a semente. Uma pode cair e dar fruto. Amém? A terceira pessoa, tipo de pessoa que eu vou aplicar essa mensagem, eu não sei se tem aqui, mas talvez tenha aí em casa, que esteja nos vendo, é você que ainda não foi alcançado por Jesus. É você ainda que não confessou a Cristo como seu único suficiente Salvador. Talvez você ainda não entendeu a mensagem de Jesus ainda, não entendeu a mensagem do Evangelho ainda. Mas você tem um familiar que é servo do Senhor. Você tem uma mãe que ora todo dia por você. Tem uma avó, um vô que frequenta uma igreja. Talvez você tenha um irmão que é músico ou que participa de grupos familiares na igreja e que já convidou você várias vezes para ir para uma reunião, para ir para um culto, e você sempre diz: não, eu não quero, não tenho interesse. Saiba de uma coisa, que você não vai ser salvo porque o seu familiar é salvo. Ele pode até influenciar você ao Evangelho. Ele pode até ser um canal de Jesus para que a palavra chegue. Mas você não vai ser salvo simplesmente porque a sua mãe crê em Cristo Jesus. Você não vai ser salvo simplesmente porque a sua esposa ou seu esposo serve ao Senhor. Não. Ninguém é salvo por genética, tá, gente? O Evangelho não é HIV que é transmitido geneticamente. Não é isso. Não é transmitido de pai para filho, não é. A salvação é individual. Aquele que crê será salvo. Crê tu em Cristo Jesus. Então, individualmente, cada um precisa confessar a Cristo Jesus. Precisa tomar essa decisão. Precisa tomar essa escolha. Para que você possa ser salvo. Certo? Então, não adianta você, quando se encontrar com Jesus Cristo, não adianta dizer: mas a minha mãe era crente. Minha mãe intercedia por mim. Só existe um intercessor entre Deus e os homens. João 14 diz: Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então só tem um meio de você chegar até o Pai. Só tem um meio de você ser salvo: através de Cristo Jesus. Então eu oro por você. Eu oro para que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Que você venha se arrepender dos seus pecados. Você venha se arrepender do mal. Talvez você não se sinta digno, mas Cristo é misericordioso. E Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Basta só você se entregar a Cristo e se arrepender. Amém? Eu queria fazer uma oração rapidinho. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por cada vida que está aqui, por cada vida que está me ouvindo aí no seu lar, na sua casa, ou no caminho do trabalho, ou até mesmo na volta do trabalho, que esteja pelo menos nos ouvindo. Que a Tua palavra possa alcançar cada um deles, Pai. Que eles possam ser influências, que eles possam ser uma influência boa, uma influência de Cristo na família deles. Nós cremos, Pai, que o Senhor quer reestruturar famílias, que o Senhor quer restaurar famílias. Nós vivemos em tempos maus. Nós vivemos em tempo em que Satanás quer destruir famílias. Satanás tem plantado ideologias, pensamentos, coisas que o mundo acha que é normal, mas a Tua palavra diz que não é normal. A Tua palavra mostra princípios da família, padrões da família. A Tua palavra nos mostra o que o Senhor quer fazer na família. Nós acreditamos que a família é uma instituição de Jesus. Nós cremos que o Senhor tem feito milagres através da família.
Nós cremos que tendo uma família saudável, nós teremos uma igreja saudável. E tendo uma igreja saudável, nós teremos uma sociedade saudável. Tudo parte da família. Nós desejamos, Pai, dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos falar isso, Pai. Nós somos gratos, muitos são gratos por falarem isso. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E nós somos muito gratos pelo que o Senhor tem feito na nossa família. Nós te clamamos, nós te rogamos, Pai, para que teu Espírito Santo nos alcance a nossa casa, alcance nossos familiares. Até aqueles que estão distantes, aqueles que estão no interior. A nossa avózinha, nosso avô, nosso tio que está bem distante. Que a tua palavra possa alcançá-los. Que nós possamos ser influências na vida deles. Que nós possamos ser demonstrações de amor. Podemos demonstrar Cristo na vida deles, Pai. Que nós possamos ser tuas testemunhas. Como foi o texto lido no início. Nós possamos ser testemunhas. Tanto em Jerusalém, em Samaria, até o fim da terra. Tanto em Fortaleza como no Ceará, em outros estados e até mesmo em outros países. Nós possamos proclamar a tua palavra. Que a nossa família possa proclamar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a ti, Senhor. E nós continuaremos sempre orando por isso, Pai. Amém.